Queridos amigos e amigas, sexta-feira, dia 18 de março, muito bom estarmos aqui, muito mesmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos ilumine sempre, nos dê a paz e nos dê a força de caminharmos neste mundo. O Evangelho sempre é um convite para que a nossa vida seja plena. Por isso iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho desta sexta-feira, 18 de março, é de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra, ela tem um ensinamento muito profundo, muito profundo. Quem é a vinha? É Israel. Quem são os vinhateiros? Aí Jesus vai contando esta parábola, por quê? Porque naquela época se plantava as vinhas, se colhia uva, o vinho tinha um significado todo especial. Vejam que a história está marcada pelo vinho, né? A história do povo de Deus tem também a ver com essa história, né? E olha só, o dono da vinha quem é? É Deus. Para quem ele emprestou a vinha? E aí diz que ele emprestou para vinhateiros e eles foram, plantaram. Quando chegou a hora da colheita, o dono da vinha mandou os seus enviados. O que fizeram com uns? Mataram um, apedrejaram outros. Bom, eles terminaram com todos. Quem são esses que foram mandados lá pelo dono da vinha? São justamente os profetas, Abraão, Isaque, Jacó. Qual foi o fim dos profetas? O fim dos profetas foi justamente a morte. Eles foram mortos. Qual foi o último dos profetas? João Batista.
que aconteceu com João Batista? Foi colocada a cabeça dele num prato. Herodes mandou cortar a cabeça. Então vejam que os profetas, todos eles, os filhos, né, os empregados, os que estavam em nome do dono lá reivindicando a produção, aconteceu isso. O que o dono pensou? Vou mandar o filho. E o filho eles vão respeitar. O que fizeram com o filho? Maltrataram, apedrejaram. Quem era o filho do dono da vinha? Jesus. O que acontece com Jesus? Foi maltratado, acusado, carregou a cruz, caiu uma vez, duas, três, morreu na cruz. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus conta esta parábola para falar justamente do que os fariseus, os doutores da lei e os sumos sacerdotes estavam fazendo. Eles estavam fazendo isso com Jesus. Mas Jesus antecipa e diz: vai chegar o terceiro dia, isto é, o dia da ressurreição. E aí Jesus conclui esse ensinamento muito bonito dizendo o quê? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quando um pedreiro vai construir muros de pedra, ele tem que ir achando a pedra que tenha o ângulo certo. Senão ele tem que dar uma partida, né, uma limpada, até que a pedra tenha o ângulo certo. Qual foi a pedra, e aquela pedra que não serve é jogada fora. Qual foi a pedra que os doutores da lei, os sumos sacerdotes, os fariseus jogaram fora? Jesus. A pedra rejeitada. O que aconteceu com essa pedra? Tornou-se a pedra angular, isto é, que tinha o ângulo certo para encaixar. Jesus é a pedra com o ângulo certo onde nós sustentamos nossa vida e vivemos com a graça de Deus. Que ensinamento muito bonito. Agradecidos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Muito obrigado. Não vamos esquecer, Jesus é a pedra angular sobre a qual nós assentamos a nossa vida cristã. Paz e bem, santa alegria.